Muito mais que um podcast. Uma conversa que revela a verdade. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da pastora Rebeca Lima, pastora presidente da Advert. Líder, mãe espiritual. E além disso, idealizadora do projeto Pastoras que Cuidam. Aqui no Café com Verdade nós vamos falar sobre fé, propósito, cura, liderança feminina, família e tudo aquilo que Deus deseja comunicar a você. Eu tenho certeza que com o Café com Verdade, Deus tem uma palavra profética para você. Vamos lá? A Advert é uma igreja diferente, porque tem uma mulher como pastora presidente, algo que ainda gera muitos questionamentos. Então, pastora Rebeca Lima, conta um pouco pra gente como nasceu a Advert. Olá, povo de Deus, você que está nos assistindo aí agora, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e declarar que a mão do Eterno esteja sobre vocês. Na realidade, gente, é um grande desafio, né, estar à frente de uma obra onde sabemos sim que a questão da nossa sociedade ainda ela ainda cai no machismo e entendendo que mulheres ainda não podem estar à frente ou estar fazendo algo mais evidente para a casa do Senhor. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido e visto é que quando você sabe para que você foi chamado e por que você foi chamado, não resta dúvidas de tudo aquilo que o Senhor tem determinado. Nascemos em uma garagem, eu quero louvar a Deus por isso, né? Nós nascemos em uma garagem, um ambiente que a gente achou que não teria tantos resultados, mas estávamos debaixo de uma palavra. E a palavra que nós estávamos era plantar. Então, uma das coisas que eu mais defendo como bandeira é a questão da lei da semeadura, que tudo aquilo que a gente planta, certamente a gente vai colher. Então, nascemos em uma garagem, passamos por um bairro muito desafiador, chegamos em outro ambiente, que é a geografia da igreja hoje, que é o bairro do Casebre, porque uma coisa eu quero liberar aqui uma palavra de Deus ao teu coração, nós temos uma geografia, cada pastor tem uma geografia. Eu creio que o Senhor separou a cada geografia para cada líder, e o Senhor tem separado essa geografia para estar trabalhando aqui no bairro do Casebre, na cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia, que é de um santo só, e o nosso Brasil, que é uma terra boa e uma terra que mana leite e mel. Meu Deus. Com certeza. Pastora Rebeca, nós queremos conhecer um pouco mais sobre a sua vida. Conta pra gente, a senhora sempre idealizou ser pastora? Não, nunca foi um sonho. Na realidade, eu tenho hoje, né, ano de 2026, eu tenho 38 anos na casa do Pai, sou filha de pastor, sou esposa de pastor e futura mãe de pastoras, para a glória de Deus. Amém. Mas eu nunca sonhei ser pastora, porque na igreja mãe que a gente foi criado, não era estabelecido isso, de um dia a mulher ser pastora. Porém, eu sempre carreguei essa promessa. Eu costumo dizer que minha mãe sempre liberou na minha vida que eu seria uma grande mulher de Deus, uma grande missionária, porque era o contexto, né, ministerial que estávamos inseridos. E quando Deus me chamou para o pastorado, eu temi, tive medo, mas para eu chegar lá, eu tive que passar por alguns processos da parte de Deus, inclusive trabalhei em todos os departamentos da igreja, fiz tudo, tenho uma bagagem, né, para estar trazendo um pouco sobre essa vivência ministerial, e é por isso que hoje eu tenho buscado em Deus essa autoridade para estar trabalhando com eficácia, com excelência e servindo a Deus com o melhor que nós temos. Olha aí. Meu Deus, isso é muito importante. É um detalhe como esse que a gente consegue ver e perceber como é importante estar debaixo de uma palavra liberada, não só primeiramente da boca de Deus, mas também por estar perto em volta de pessoas que acreditaram no seu chamado antes mesmo até que ele viesse a chegar. E aí, com isso, agora eu vou te perguntar, apenas para a senhora falar um pouquinho mais de como foi receber esse chamado para liderar uma igreja de forma ainda mais assertiva, quando tudo ali começou a acontecer e a se mover para realmente ser. Uma coisa que eu sempre falo, que quem é chamado foge. Quem é chamado foge. Quem é chamado, quem é escolhido pelo próprio Deus, entende de que aquilo é tão grande, você é tão pequeno, que a única coisa que você fala assim, não, isso não é para mim. E a gente vai ver isso na Bíblia. A gente vai ver quando o Senhor chama Moisés, a gente vai ver quando o Senhor chama Davi, quando o Senhor chama Gideão,
quando o Senhor chama Josué, né? Bora, Josué, levanta, bora, vamos dar continuidade ao projeto. Um exemplo clássico, né? Você que está assistindo esse Café com Verdade, um exemplo clássico disso é Jeremias, o profeta chorão, né? Que quando ele é chamado pelo próprio Deus, ele fala, não, eu sou apenas uma criança. Eu costumo dizer nesse texto que Jeremias reconhece tanto que a missão é grande para ele, que ele se vê como pequeno, que ele não vai dar conta. E isso não é pecado, isso não é fraqueza, isso é sinal de uma grande responsabilidade. Então, quando Deus me chamou, eu falei, eu acho que eu não dou conta. Deus, será que é realmente isso? Eu sou uma mulher, eu sou nova. Outra questão, eu sou nova. Eu tenho muitas mulheres e eu quero louvar a Deus por todas as mulheres que o Senhor tem levantado nessa cidade, no estado e no Brasil, que já tem uma bagagem, né? E ela já tem uma autoridade e eu estou aqui prestando minha continência para elas, dizendo que eu reconheço esse trabalho, mas muitas das vezes eu fui escanteada por ser nova, fui escanteada por ser mulher, fui escanteada no sentido das pessoas dizer, tem até uma beleza, é agradável, sabe conversar. Então não é dessa maneira que Deus usa, colocando que Deus só usa pessoas que têm certo tipo de arquétipo, e não é dessa maneira que o Senhor trabalha. Sim, mas muitas pessoas quando olham de fora uma pastora, acreditam que pode ser fácil liderar uma igreja grande como a de Vec. Mas eu gostaria de saber, existiu em algum momento nessa caminhada, nessa trajetória, que a senhora já pensou em desistir? 1.530, 50 milhões de vezes. Porque a gente pensa em desistir. Não, eu quero chamar a atenção aqui de vocês, não é desistir do evangelho. Não é, equipe, desistir da palavra. Mas é porque o chamado requer tanto de nós. Há uma entrega tanta da nossa parte. E tem hora que a gente não é reconhecido pelas pessoas, que isso acaba fragilizando as nossas emoções. E aqui vai uma dica, né, que eu tenho procurado buscar isso em Deus, é entender porque eu fui chamada, ouvir essa voz, obedecer e literalmente não se importar com os Tobias e Sambalates que a gente vai encontrar na nossa caminhada. É por isso que a importância de estar posicionado e cada vez mais acreditando na palavra que o Senhor liberou faz toda a diferença. É verdade. Então, com isso, fala um pouco mais pra gente uma palavra que a senhora daria para mulheres que muitas das vezes podem se sentir, quem sabe, incapazes de liderar diante até desses desafios que a senhora enfrentou, primeiramente por ser mulher, por estar liderando, estar à frente de uma igreja. Então, qual palavra ou qual conselho a senhora daria para essas mulheres que podem estar se sentindo, quem sabe, incapazes nesse momento, diante de também estar passando por uma situação como essa, um momento como esse, né, de liderar a igreja? Verdade. Então, foca aqui, cameraman. Aqui vai, né, uma palavra direcionada a todas as mulheres que se sentem como eu me senti e me sinto algumas vezes. A nossa dependência em Deus não é sinal de fraqueza. Entender que nós precisamos ouvir a voz e caminhar seguindo a voz dele. É como Pedro, a gente precisa ouvir a voz e caminhar sobre as águas. A diferença é, não vamos afundar. Não vamos permitir que os comentários que estão nas nossas laterais da vida venham trazer sobre nós um peso que venha travar aquilo que Deus tem para a gente. Uma das coisas que me chama a atenção nessa caminhada é a vida de Jonas, que Jonas sabia, né, do chamado, entendia do chamado, e o que foi que aconteceu? Ele fugiu, né? Porque ele sabia que no final o Senhor poderia perdoar, e perdoou, e criou uma nova história. E você, mulher que está ouvindo esse podcast, esse Café com Verdade, eu quero liberar uma palavra de Deus ao teu coração, não desista. As vozes estão para te confundir, e a única voz que não pode calar dentro de você é a voz de Deus. Quando você entende para que foi chamada, não tem Tobias, não tem Sambalate, não tem leis, não tem pessoas, não tem levantes, não tem traições, não tem Judas que venha parar o que Deus tem para você. Eu tenho certeza que a Rebeca do passado estaria muito orgulhosa de onde a senhora está hoje. E vai estar muito mais orgulhosa para onde a senhora vai chegar. Em nome de Jesus. E eu Jesus. gostaria que a senhora liberasse uma palavra, assim, se a pastora Rebeca de alguns anos atrás pudesse ver a mulher que você se tornou hoje, o que você diria a ela? Não desista. Não pare. Não ceda. Não ceda à pressão.
não ser da carência ministerial. Eu sei que eu estou falando com mulheres aqui agora que estão em liderança, e eu quero chamar a atenção também a mulheres que hoje não estão em liderança em um púlpito, mas estão em liderança da sua casa, em um departamento, em uma cantina, em um kids, em um voluntário. Eu quero te dizer, não pare, não ceda à pressão, porque Deus conta com o seu nível de obediência. Isso tem sido o meu lema, Vitória e Felipe. Meu Deus, o nosso nível de obediência nos promove para o lugar que Deus determinou. Então a Rebeca hoje está te dizendo, não pare, não ceda, porque Deus quer usar você como voz profética. Que maravilha. Amém, glória a Deus. E para fechar esse bloco com chave de ouro, vamos deixar uma palavra profética para você. Deus não procura apenas pessoas disponíveis, Ele procura pessoas dispostas a obedecer. Como nós citamos anteriormente, a pastora Rebeca Lima, ela também é idealizadora do projeto Pastoras que Cuidam. Então a gente gostaria de entender para que esse projeto é voltado, pastora? Maravilha! E aqui vai o meu convite, né? Para você, mulher que está em liderança, pastora, como eu, submissa à vontade do Senhor, aleluia. O objetivo desse projeto é alcançar o máximo de pastoras, presidentes e pastoras auxiliares. Nós que estamos na frente da batalha, precisamos de uma palavra muito direcionada, porque nós somos o tempo inteiro, passamos por ataques, não ataques apenas ministeriais, mas ataques também na nossa família, no nosso casamento, então nas nossas vidas financeiras, e isso tem sido o desafio. O objetivo dessa reunião é o máximo unir mulheres em liderança com propósito a dizer, não pare, não ceda. Deus nos deu o poder de governar. Olha que maravilha. O Senhor já nos liberou. E uma das bandeiras que eu levantei é para dizer que a Bahia é de um santo sol. A Bahia é de um santo sol. E a Pastoras que Cuidam, a gente deu um plus. E agora é o Pastoras da Bahia, né? O Pastoras que Cuidam. A gente fez esse processo, essa transição, para sermos a representatividade de mulheres que fazem a diferença em liderança. Mas eu gostaria também de chamar a atenção que não é porque estamos em liderança que a gente não está aqui para ouvir e receber feedbacks, inclusive do nosso parceiro, do nosso amado, do nosso cônjuge, que está também ao nosso lado. Porque entendemos que existem mulheres que acabam ficando mais à frente por aquilo que ela tem carregado diante de Deus. Isso é pecado? Não. O problema só está quando não há a congruência espiritual. O problema só vai estar quando não há o apoio, não há concordância, e aí fica ruim. A gente acaba não tendo essa autoridade. E nada melhor do que chamar a atenção agora do meu marido, né? Aleluia! Nosso querido pastor Júnior, aqui meu coração é todo seu, meu amor. E chamar a atenção, né? Porque meu marido, desde sempre, sempre apoiou, sempre concordou, sempre me abençoou, sempre declarou e decretou. E isso tem gerado crescimentos. É o Pastoras da Bahia, é a igreja, é o Clube das Mulheres e muita coisa mais que o Senhor vai fazer. Maravilha. Meu Deus, como é lindo e impressionante de ver a mão de Deus em cada detalhe. E como a gente costuma falar, né, aqui na igreja, a Adverte não para, porque a pastora Rebeca não para. Então, né, com isso, pastora, como a senhora estava dizendo, né, todo esse projeto, toda essa ampliação que Deus, assim, vem lidando, né, essa estratégia, essa visão de ampliar de pastoras que cuidam para pastoras da Bahia, mas que permanecem, claro, cuidando também de outras mulheres, é uma visão muito linda de propósito de que vocês não competem entre si, Não. Pelo contrário, estão todas juntas na mesma visão, no mesmo propósito. Então, eu acredito que o Pastores da Bahia, né, tem se fortalecido, né, melhor dizendo, cada vez mais, nascendo para as mulheres fortes, mas também para mulheres feridas. Afinal, Isso. estão todas juntas, uma para estar sempre ali auxiliando a outra. E dentro desses encontros é muito lindo ver o agir de Deus e essa sensibilidade que acaba conectando Sim. uma com a outra. Então, é um projeto voltado para você também, mulher, né, como a pastora falou, que deseja ouvir a verdade, não apenas palavras bonitas. Afinal, estamos aqui com Café com Verdade e nós vivemos a base da palavra da verdade. Dessa maneira. E com isso, pastora, nós queremos agora lhe perguntar, dentro de tudo isso que a senhora tem construído, o porquê que a verdade é tão importante?
é uma das bandeiras que eu mais defendo, né? Eu digo que eu sou uma pastora territorialista, acredito no poder do território, acredito nos símbolos proféticos, acredito no poder da palavra. A palavra é a verdade. Para desmistificar, para jogar por terra todo o sofisma, só a palavra da verdade. Respeito muito os terapeutas, os psicólogos, inclusive, nós temos grandes parcerias, mas a palavra da verdade que vai na junta, na medula, faz o que ninguém faz. Então, o conhecer a verdade, o conhecer de Deus, faz com que eu e você venha abandonar bagagens. Vamos pensar aqui? Quando a gente vai, principalmente as mulheres, hein? Principalmente as mulheres, vai aqui comigo. A gente tem uma viagem. Quem aqui nunca colocou uma roupa a mais e percebeu que não foi necessário? Não é verdade? Homem é mais, né? Minimalista. Mas as mulheres acabam sempre colocando um pouco mais. E a gente percebe que não foi necessário. Assim é na nossa bagagem cristã. Quantas vezes nós percebemos que colocamos coisas desnecessárias? Porque não estamos conhecendo aquele que está na condução da viagem. Então precisamos ter ouvidos, nível de obediência, conduta em Deus e muita responsabilidade para cumprir o ID do Senhor. E nós sabemos que a senhora está à frente do Pastores que Cuidam e entendendo quais são as maiores dores dessas mulheres. Então a gente quer saber o que é que essas mulheres que são pastoras, que são líderes espirituais da cidade daqui de Feira de Santana e da Bahia, quais são as maiores dores, os maiores problemas que elas enfrentam? Um dos maiores problemas que eu tenho percebido, number one, é ingratidão. Muito difícil. Porque nós estamos, e digo assim mais com mulheres, porque nós estamos dispostas a cada dia entregar o mais, o melhor, e a gente está querendo conduzir a ovelha, fazer o melhor, dizer para ela o caminho, de que maneira, trazendo os conselhos em cima de experiências que nós passamos, e percebemos que quantas vezes a gente só foi apenas um piso, uma ponte. Eu aprendi com uma pastora aqui da Bahia, aqui de Feira de Santana, algo muito legal e interessante. Ela falou assim: pastora Rebeca, a gente precisa entender que a gente é ponte. Quando a gente entende que a gente é ponte, e a gente tem uma missão de levar essa pessoa ao lugar desejado, e que lugar desejado é esse? É a Nova Canaã, é a presença de Deus. A gente vai deixar de ter essa marca de ingratidão muito latente. Então é uma marca terrível, né, que as pastoras se queixam muito. Número 2, problemas, né, de falta de reconhecimento dentro de casa, problemas financeiros. E, em quarto lugar, a questão dos problemas ligado à ansiedade, e a ansiedade tem feito um efeito muito ruim na vida daquelas que têm esquecido de tratar consigo. Uma da coisa que eu aprendi, vai aqui uma dica de ouro: precisamos deixar o veículo que entrega a bênção com o filtro trocado. Sim. Precisamos trocar. Gente, você que está me ouvindo agora, a gente precisa de um momento de parada. Todo líder, e eu não estou falando apenas aqui para mulheres e para pastoras, não, você é líder, você é o chefe tribal, Deus te levantou, tem que ter um momento de parada. Refazer a rota, é isso mesmo, papai, é isso que o Senhor está transmitindo, para que a gente venha caminhar em santidade e com muita verdade. Olha aí, e por muitas vezes esse tema em relação à ansiedade, muitas vezes nós acreditamos que os pastores, os líderes espirituais que estão à frente das igrejas não passam por isso. Verdade. A gente olha ali fazendo a pregação, trazendo o sermão, mas a gente não imagina que muitos desses pastores também passam por ansiedade. Mas a questão é não se deixar levar. Não. É buscar mais ainda a presença de Deus, para que isso não deixe você tomar a sua liderança, inclusive. Perfeito. E não só buscar a presença de Deus e entender que quando precisar de ajuda de profissionais da saúde, um nutrólogo, um nutricionista, um terapeuta, vamos pedir ajuda, porque aqui ninguém vai morrer sem receber a nossa vitória. Meu Deus, mas isso é um ponto realmente muito importante e que vale a pena, né, como acabou de ser dito aqui, ser cada vez mais pontuado e relembrado.
permanecer firmado na palavra, mas também cuidar do que é também importante para permanecer, né? Se torna, no caso, o bastidores de um chamado. É algo que Exatamente. acontece que muitas das vezes a gente não vê, mas que está ali acontecendo, mas que é importante estar tendo um cuidado para que tudo possa permanecer saudável da melhor forma possível. Sim. Verdade. E ligado a isso também, nós gostaríamos de saber o que significa para a senhora ser uma mulher segundo o coração de Deus, ligado a todos esses pontos que a gente trouxe aqui até agora. Olha aí. Mulher segundo o coração de Deus, o que eu tenho aprendido durante toda essa caminhada é ser uma mulher que tenha uma escuta ativa muito sensível. Muito importante. Tudo começa pelo ouvir. Sim. Entenda que no Éden, Eva ouviu algo que foi interessante e fez ela escolher a árvore errada. Existia no meio do jardim as duas árvores, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Porém, se a gente for observar bem no texto, por conta que a serpente pontuou uma árvore, ela evidenciou aquela árvore e criou curiosidade. O que é que nós estamos ouvindo? O que é que está despertando as nossas curiosidades? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Sim. Então eu quero falar aí para você que está me ouvindo aí agora. Será que você não está evidenciando uma fala que vai te levar à queda? Será que você não está evidenciando uma fala que já está o projeto armado, a bandeja feita, para que eu e você venha cair em tentação? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu quero decretar isso na tua vida, que o Senhor é o governador da tua alma, ele vai te direcionar. Mas número 1, ouça. Audição limpa e obedece. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, a gente está na terra. Então, o que nos promove? Obediência. O que nos ajuda? Obediência. O que nos faz mais perto de Deus? Obediência. Um filho mais perto de Deus é um filho que ouve a voz de Deus e sabe o que Deus quer e o que Deus não quer de nós. Para finalizar o nosso bloco falando sobre as pastoras da Bahia, eu gostaria que a senhora liberasse uma palavra de transformação para a vida de todas essas pastoras e líderes espirituais aqui da Bahia. Ai, minhas amigas, minhas colegas, minhas irmãs ministeriais, essa pequenininha aqui, com apenas 12 anos de pastora, hoje, né? Eu tenho para te dizer que a palavra de Deus sempre vai ser remédio para a nossa alma. Não esqueça do secreto, valorize seu momento com Deus, valorize os momentos de parada obrigatória. Nós precisamos parar. Nós precisamos estar aptas. Para estar apta, eu preciso saber qual é a rota e qual é o GPS. E para isso, eu e você vai precisar perguntar. Está debaixo de uma atmosfera para a qual vai te promover o céu sobre a terra. Tudo isso faz uma diferença. Uma das coisas que mais me chama a atenção é saber de que existem mulheres que colocaram de lado o estudo, né? Acha que não é mais necessário estudar. E quem estuda, para. Quem para, senta. Quem senta, deita. E quem deita, morre. Aqui, o que depender de mim, de te impulsionar, você não vai sentar. Você não vai parar. Porque nós estamos em uma grande obra. E precisamos aprender a Deus o elemento-chave para a gente não parar. Neemias entendeu. Senhor, que não desfaleça as minhas mãos. Então, eu preciso, junto com você, fazer a oração certa e pedir a Deus o direcionamento correto para que eu e você não venha parar. Transformada por Deus sempre, em nome de Jesus. Estamos caminhando agora para encerrar o nosso primeiro episódio, mas calma que logo em breve vem mais. Mas vamos ir logo aqui para uma pergunta muito interessante. Como a gente vem falando, né, dessa temática de mulheres, de pastora, de liderança, vamos logo com essa pergunta. Se uma mulher que está perdida, cansada e sem esperança, estivesse sentada aqui exatamente na frente da senhora aqui agora, qual palavra nesse momento aqui do ao vivo, em uma conversa, que a senhora diria para ela? A primeira coisa que eu falaria para essa pessoa é: por que você vai parar? Bem baianês,
Não acha um desaforo essa situação retirar de você o melhor projeto que Deus tem para ti? Existem momentos que a gente está querendo desistir, porque nós estamos vivendo o passado no presente. Eu quero lembrar aqui uma coisa a vocês: quando nós não abandonamos o passado para viver o novo de Deus, a gente vive nessa constante nostalgia e trazendo camadas de trás para frente, situações, a gente não acaba avançando. Patinação. O que é que eu digo para essa mulher? Levanta a cabeça. Olha ao teu derredor. Perceba que existem pessoas que gostariam de estar no teu lugar e não está. Perceba que quantas vezes a gente não valoriza as pequenas coisas da nossa vida. Gente, a gente pode comer, eu posso levantar essa xícara aqui e tomar esse café. Posso estar aqui sentada. Eu posso consertar o meu cabelo. Eu posso dirigir. Eu posso estar aqui com vocês. Coisas tão pequenas. E quantas pessoas hoje gostariam de ter pelo menos um braço para levantar uma xícara? E passou por algum trauma, algum acidente e que acabou retirando isso dele. Não despreze os pequenos começos. Dica 2. Não despreze os pequenos sinais. Deus se apresenta no pequeno para a gente viver o grande. Olha aí. Olha aí, uma palavra poderosa para você que está escutando o nosso podcast. Agora, vamos para o momento de dinâmica. Meu Momento em que a gente vai fazer um bate-bola rápido, em que eu vou fazer uma pergunta e a senhora responde em poucas palavras. Tá certo. Bom? Tá preparada? Está começando o nosso Verdade Sem Filtro. Olha a vinheta. Pastora Rebeca, bate-bola rápido. Um versículo que define a sua vida. Jeremias 33:3. Maravilha. Um conselho que você daria para toda mulher. Não desista, não pare. O que nunca pode faltar em uma mulher de Deus. Unção, O que você aprendeu na dor. resistência, E agora, para finalizar, uma palavra para quem está pensando em desistir. não olhe para trás. Olha aí que maravilha. Esse foi o nosso bate-bola rápido do Verdade Sem Filtro. Então, esse foi o nosso primeiro episódio do Café com Verdade. Olha aí. E se essa conversa falou, né, ao seu coração, compartilhe também, envie para outras pessoas. Continua aqui nos acompanhando, porque ainda há muito de Deus para ser revelado aqui, através da verdade, da palavra da verdade. E aqui fica o nosso abraço para você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. E se você não acompanha a nossa convidada de hoje, pastora Rebeca Lima, Importante. é só seguir no Instagram, Rebeca Lima Oficial. Tá certo? Acompanhe as redes sociais e também venha fazer uma visita na Advec. E lembre-se, a verdade cura, transforma, liberta e conduz ao propósito.